Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, o Coisa Ruim está desesperado, literalmente está desesperado. Os indícios disso, logo numa Semana Santa, parece um semáforo dando sinal. A dica de hoje vai provar isso para você, porque mais um surtado finge precisar de atendimento hospitalar e usa uma faca para agredir várias pessoas. A dica veio de dois irmãos, David Santana e Johnson Michael. Mais uma vez fico agradecimento a esses dois irmãos de fé e batalha. Meus irmãos, hoje eu estou cansado, viu? Perdoe aí até a voz um pouco cansada, porque eu estou de jejum, fazendo esse vídeo aqui às 5h15, em 7/4/2023. Estou bastante cansado por conta do jejum, né? A gente está acostumado a comer feito um boi, né? Para vou fazer às 24 horas, então realmente complica. Vamos lá. Homem procura atendimento em hospital, esfaqueia 7 pessoas e é ceifado pela PM. Vítimas foram socorridas para hospitais da região. Segundo a polícia, nenhuma delas corre risco de vida. O crime aconteceu na quinta-feira, dia 6/4/2023, no centro de Américo Brasiliense, em São Paulo. Então aqui vamos ver mais os detalhes dessa matéria. Está nos principais portais de informação da internet. Essa, especificamente, foi publicada em 7/4/2023 e aí ela dá uns detalhes aqui, ó. O homem procurou atendimento médico no Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense, São Paulo, e depois, né, que iam dar atendimento nele, ele esfaqueou a equipe médica e pacientes que estavam no local na noite da quinta-feira, dia 6. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 42 anos chegou a ser feita de refém, mas não se feriu. O agressor foi ceifado pela polícia militar. Segundo informado pela PM, o agressor chegou nervoso ao hospital e esfaqueou as pessoas. Hora antes, ele já havia se envolvido em uma confusão numa igreja, segundo os policiais. Mas depois aqui, só nesse trechinho aqui. Certo? Tá na cara que isso aqui é possessão, meus irmãos. Isso aqui tá na cara, a espiritualidade. Veja como esses crimes bárbaros têm, de fato, se multiplicado. Crimes sem motivos. Eu tenho repetido isso nos outros vídeos, porque era normal, né, dentro da normalidade, uma pessoa de alguma forma ofender a outra, prejudicar e a pessoa ir lá se vingar. Né? Todos os crimes praticamente antigamente você perguntava, olha, por que é que você fez isso? Aí o cara, não, porque ele me bateu. Não, porque ele pegou a minha esposa. Não, porque ele ficou dando em cima da minha namorada. Não, porque ele me demitiu, e uma porrada, literalmente, de motivos, né? Tinha algum sentido, não que justificasse, mas tinha sentido. Agora não. Você pega esse último vagabundo, né, que entrou na escola e atacou literalmente anjinhos, bebês, crianças recém-nascidas. Como é que alguém pode ver uma coisa dessa e achar que tá normal, que é assim mesmo, que não tem o que fazer? Meus irmãos, isso é espiritualidade. Hoje, se um padre, se um evangélico, né, um pastor, chegar e disser, bater a real nisso, for para um órgão de imprensa, principalmente se for alguém que tem uma relevância, meu irmão, o cara é praticamente cancelado na mesma hora. Ah, é fanático religioso, é louco e etc, etc. Mas isso é indício da espiritualidade, isso nunca deixou de acontecer. E quem é cristão não pode ter outra opinião, literalmente, a não ser essa, porque o maior exorcista que andou na terra foi o próprio Cristo. Ninguém exorcizou tanto os demônios como o próprio Jesus Cristo. Foi o maior exorcista que pisou na terra. E os apóstolos seguiram o mesmo caminho. Boa parte dos problemas, meus irmãos, praticamente 100%, direto ou indiretamente, vem da espiritualidade. O problema é que as pessoas assistiram filmes como O Exorcista, né? E depois, que era um caso real, inclusive, mas ali era um estágio avançado de possessão. O que se tem, na maioria dos casos, no dia a dia, são influências espirituais. Pessoas que têm, de repente, uma ideia fixa, maligna, olha, faz esse mal, olha, faz esse ataque. A pessoa fica ouvindo isso por horas e horas e essa ideia não sai da mente. São influências espirituais. Não tem nada a ver, como nos casos mais graves, da entidade assumir o controle da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, eu acho que nem precisa mais a entidade agir dessa forma. Hoje acontece mais assim, são influências. Por isso é que é importante você sempre renovar a sua fé. Cada furo na armadura, e esses furos podem vir de vários motivos, né? A pessoa começa literalmente a perder mais a fé, às vezes também por algum vício, bebida, mulher, né? Promiscuidade, farras, um monte de coisa, até drogas. Tudo isso influencia e cancela literalmente a armadura. Você se afasta
dos bons caminhos de Deus. Deixa eu continuar aqui com a matéria. A princípio, ele é uma pessoa que usa drogas na cidade. Ele causa alguns problemas e veio até o pronto atendimento nervoso. Foram tentar medicar, ele sacou a faca, afirmou o major Alain Esteves Fernandes Gouveia. Provavelmente houve um surto da pessoa. Não há nenhuma informação de que seja outra coisa. Não é uma coisa que acontece, é uma coisa que não é comum, né? Ainda de acordo com o PM, o agressor manteve uma pessoa refém. A viatura da polícia estava perto do local e conseguiu controlar rapidamente a situação. A gente se deparou com um indivíduo tentando esfaquear uma outra pessoa. Foi o momento que o policial conseguiu iniciar uma negociação para ele largar, disse o major. Ele não soltava, estava com a faca a todo tempo tentando esfaquear. Em um determinado momento, a pessoa conseguiu se afastar dele e o policial efetuou os disparos. Aqui só uma pausa, né, meus irmãos? Você vê que o policial também fala em surto. É um cuidado muito grande que hoje se tem para falar desse tipo de coisa. Até porque tudo pode ser enquadrado como crime. Dependendo do que você fala. Por exemplo, eu fiz outro vídeo aqui, não sei se foi pro ar, né, para vocês. Mas era sobre um policial que falava uma experiência espiritual com a mulher de branco. Mas quando você escuta o relato dele, inclusive eu não comento isso, eu faço apenas uma análise do que foi dito, né? Mas se você olhar com um olhar mais desperto para esse vídeo, você vai ver, provavelmente você vai ver esse vídeo depois desse aqui, tá certo? Você vai ver que o que eu faço lá no vídeo é uma análise do que é dito. Eu não faço questionamento. Mas fazendo o questionamento aqui, junto com vocês, como eu digo, um vídeo completa o outro e vice-versa, se trata de rituais e magia. E o policial, mesmo com um caso que não é nada a ver com mulher de branca, é uma entidade ali, incorporada, ele não faz nenhuma associação. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de ser cancelado. Quanto maior, e isso é o poder das redes, quanto mais influente for a pessoa, maior ela for nas redes, mais relevante ela for, inclusive na sociedade em geral, ela vai pensar 1000 vezes antes de dar qualquer relato, antes de falar qualquer coisa, e ser de repente cancelada, porque hoje acontece assim. Você tem, por exemplo, os slaps gigantes que eles vão atrás. Eles fazem perseguição mesmo com a pessoa. Enquanto você não tiver destruído moralmente e quebrado financeiramente, eles não param. Olha a quantidade de jornalistas aí que perdeu o emprego, de emissoras que tiveram que demitir. Você pega, por exemplo, a Jovem Pan. Por mais que eu discordasse do que era dito ali, que virou até, a gente brincava aqui, Jovem Panos, né, de tanto passar o pano, e os caras passavam um pano literalmente, mas quando você faz a análise, você entende que, eu posso até não concordar, mas eu não posso querer cancelar os caras. Que a população perceba isso. Mas não é assim que é feito hoje em dia. Então é um verdadeiro retrocesso, meus irmãos, em poucos avanços que nós tínhamos conseguido, né? Então aqui você vê praticamente um caso explícito de possessão, de influência espiritual, mas o cara fala em surto. Que surto? O cara atacou uma igreja antes. Por que logo uma igreja? E por que logo na Semana Santa? Assim como as vítimas, o agressor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi dessa para uma bem pior, pode ter certeza. De acordo com a PM, nenhuma das pessoas feridas corre o risco de vida. O caso foi registrado no plantão policial de Araquara. As vítimas feridas são 2 mulheres, uma de 32 e outra de 47 anos. E 5 homens, de 42 anos, 43 anos, 48 anos, 53 e 54. Segundo a polícia, ninguém corre risco de vida. A refém foi uma enfermeira de 42 anos que não teve ferimentos. Você que acompanha o nosso canal já sabe que os números não são por acaso. Então vamos lá. São 2 mulheres, ok? 2 vezes. A primeira com 32 anos. 2 vezes 32, nós temos o número de 64. A outra mulher de 47 anos. Então temos 64 vezes 47. Vamos ter o número aí de 3.008. 3 com 0 é 3 mesmo. 3 com 8 você tem o primeiro número, que é o 11. O que é que o 11 significa, né? Você sabe que temos uma data marcada no mundo todo, né? O 11 de tal mês, não vou falar aqui porque vocês sabem qual é, só é colocar aí, né? Você vai saber o que é que aconteceu lá naquele determinado país, que gerou outra série de coisas. Eu não vou falar aqui, até por causa do algoritmo. Você tem o 11. O 11 significa acima de Deus. Deus seria 10. E para a turma, né, do contrário, o 11 estaria acima do próprio Deus. Seria algo que está além dele. Então tem muita adoração, tem monumentos, prédios em homenagem ao 11. Certo? Então esse é o número das vítimas mulheres e já mostra aqui o primeiro sinal da espiritualidade.
Agora seguindo os homens, né? São 5 homens, então vamos multiplicar por 5. O primeiro homem tem 42 anos. Então 5 vezes 42, vamos ter 210. A próxima vítima, eu estou seguindo aqui a linha da matéria do G1, para ninguém dizer, ah, Davi, você fica inventando aí para dar isso. Não. Vamos lá. 5 vezes 42, que é a primeira vítima aqui na ordem da própria matéria do G1, temos o número 210. Né? 5 vezes, que é o número de vítimas, 42, a idade do primeiro. 210 vezes 43, que é a idade do próximo. Nós já temos o número de 9.030. 9.030 vezes 48, que é o número da terceira vítima. Temos agora 433.440. Agora 433.440 vezes 53, que é o número da penúltima vítima. Temos um número aqui bastante grande, né? Temos um número aqui enorme. E agora vezes, por último, 54. Vamos lá. Bom, deu um número maior aí, 1 milhão e cacetada, né? Então vamos somar. Vamos lá. 1 mais 2 mais 4. O 0 é neutro, mais 5 mais 2 mais 8. O número que temos agora é o 27. 2 com 7, você tem o número 9. O 11 a gente já explicou para vocês. E o que é que significa o número 9? Bom, o significado bonitinho dele é que é um número por sua natureza e você pode procurar aí no Google, você vai ver. Ele significa o fim de um ciclo e a preparação para um novo começo. E o que é que você escuta, né? Agora mesmo, a própria Rússia, né, tá falando que exige isso, do contrário não terá paz. Dá para você ver aí na matéria. Olha o que é que a Rússia está exigindo aí. Então, meus irmãos, é o que eu digo para vocês. Não é a gente colocando chifre na cabeça de cavalo. É porque as coisas estão aí, a espiritualidade está aí. Vê quem quer. Para a maioria, simples bobagem. Não significa nada. Nós é que ficamos somando os números e vai ter que dar um número mesmo. Para quem está desperto sabe que tanto o 9 como o 11 não são simples números. Eles têm um significado muito maior. Então é isso. A massa vai continuar achando que é apenas um surto normal, mesmo sem sentido nenhum. A pessoa fazer algo que vai tirar a própria vida, né? As coisas mudando. Antigamente, como eu disse, você via essas coisas acontecer. Um caso desse aqui, o cara tentando assaltar um banco para ficar milionário, se dar bem, tentando aplicar um golpe. Mas agora é simplesmente a troco de nada. É normal? Pra massa vai ser, pra nós não. Deixa a tua opinião aí, meu caro irmão. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos com 2 vídeos todos os dias, se assim o Criador permitir. Conto com o teu like, conto com o teu comentário. Não esquece que isso ajuda o canal, meus irmãos. Senão, a gente vai acabar desaparecendo, se você esquecer. Um abraço, meus irmãos, conto com a tua ajuda. E agora, fui!